Então, nessa ação penal 502, 1365, 32, depoimento do senhor Fernando Migliacci da Silva. Senhor Fernando, o senhor está nesse processo como testemunha e consta ainda que o senhor celebrou um acordo de colaboração. É isso mesmo, senhor Fernando? Sim, exato. Senhor Fernando, tanto na condição de testemunha como na condição de colaborador, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou advertir o senhor que se o senhor mentir, o senhor perde o seu acordo e, além disso, o senhor responde por falso testemunho, correto? Correto. Eu passo a palavra ao Ministério Público para as perguntas. Bom dia, senhor Fernando, tudo bem? Bom dia, tudo bem, senhor? Senhor Fernando, o senhor foi funcionário da Odebrecht em qual período? De 92 até 2015. Ok, o senhor trabalhou num departamento que se convencionou se chamar de setor de operações estruturadas? Sim. Quem convidou o senhor a trabalhar lá? Dr. Gilberto Silva. O senhor sabe a partir de quando o senhor trabalhou lá? Final de 2008, começo de 2009. E o senhor ficou nesse departamento até quando? Até 2015. Qual que era a sua função? Minha função era coordenar o caixa e fazer os pagamentos para quem fosse pedido. Dentre outras pessoas que trabalhavam lá, seria Lúcia Tavares e Ângela Palmeira? Sim. Ok. Dentre as funções desse departamento, dentre as funções estava o pagamento de propina a agentes públicos? Não era assim que me era colocado, mas eram pagamentos paralelos, não contabilizados. Ok. Senhor Fernando, o senhor recorda de pagamentos que foram realizados por senhora Mônica Moura a partir desse setor de operações estruturadas? Me recordo que eu tive com ela algumas vezes e combinamos alguns pagamentos. Agora, quais são os valores é impossível de lembrar. Ok. E como que eram feitos os repasses à senhora Mônica Moura? Em espécie, em reais e, em algumas ocasiões, em dólares em depósitos em contas de empresa que ela dava. Ok. E essas empresas ficariam no exterior? Sim. Ok, excelência, sem mais perguntas. O assistente de acusação tem perguntas? No caso, a defesa tem perguntas? Sim. Bom dia, senhor Fernando, pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Bom dia. Senhor Fernando, o senhor era usuário do sistema Droses? Sim, senhor. Qual era o seu nome e senha nesse sistema? Meu nome no sistema era Waterloo e a senha eu não me recordo, que faz muito tempo que eu não acesso. Sei. O senhor também utilizava o sistema MyWebDay? Eu tinha acesso para tal, mas eu não usava porque eu considerava um duplo trabalho, então eu só gostava de usar o Droses. Certo. Mas eu tinha acesso, sim. Certo. E qual era a diferença entre o sistema Droses e o sistema MyWebDay? O sistema Droses era um sistema onde basicamente operava três coisas: comunicação interna entre os usuários, via chat ou via e-mail, e um depósito de arquivos. Certo. Enquanto que o MyWebDay era um sistema interno que mais pessoas usavam dentro da empresa, mas era como é que eu posso dizer? As pessoas tinham acesso restritos, como se fossem grupos dentro da empresa, em que, por exemplo, uma secretária poderia pedir material de escritório por ele e também a Lúcia Tavares, a minha área, também usava para fazer as nossas contabilidades. Certo. O MyWebDay era, pode-se dizer, um sistema de contabilidade? Entre outras coisas, sim. Certo. Em relação ao sistema Droses, era possível incluir e excluir livremente dados, arquivos e informações desse sistema? Sim, era possível.
qual foi a última vez que o senhor acessou o sistema Drozes? Não posso precisar para não ser injusto nem preciso na informação, mas acredito que começo de 2016. Começo de 2016. Sim. Certo. O senhor sabe dizer se nesse momento... Desculpa, não, começo de 2016 acho que ele já estava extinto. Mas até o final de 2015 acho que era possível acessar. Certo. O senhor sabe dizer se quem criou o sistema Drozes e MyWebDay foi o senhor Paulo Sérgio da Rocha Soares? O Drozes, eu posso dizer que ele foi um dos criadores, não sei se foi só ele ou com outras pessoas. O MyWebDay não, era uma coisa da empresa. Certo. Eu só não entendi, o senhor fez uma retificação com relação à data, a última data que o senhor utilizou o Drozes? Sim. Qual foi a data? O ano, pelo menos? Eu acredito que tenha sido por volta de final de 2015. Certo. Porque a partir de uma data nos foi retirado o acesso. Certo. E o senhor sabe dizer quando que foi retirado o acesso? Precisamente não. O ano, pelo menos? Foi 2015. Certo. O senhor se lembra de ter participado em 2015 de uma reunião com o senhor Paulo Sérgio da Rocha Soares para tratar de questões relativas aos sistemas Drozes e MyWebDay? Me lembro de ter estado com ele algumas vezes e nós sempre tratávamos diversos assuntos, inclusive este assunto de Drozes. MyWebDay não, porque ele não podia fazer nada na MyWebDay. Certo. E essa reunião foi em Madrid? Uma delas foi. Certo. E qual era o objetivo dessa reunião em 2015? Era a intenção de nos proteger, né? De saber o que podia ser feito e ele avisando que não podia mais, que não era interessante a gente continuar com o sistema. Certo. E o senhor Paulo Sérgio foi contratado nesse momento para algum serviço específico em relação aos sistemas? Não, que eu saiba não. Ele sempre foi contratado para cuidar do sistema. Agora, se teve algum específico depois, eu não sei. Certo. O senhor sabe dizer se o senhor Paulo Sérgio da Rocha Soares tinha condições de acessar o sistema Drozes por meio virtual, através de um desktop virtual? Sim, o Drozes era acessável de qualquer computador. Certo. O senhor sabe dizer, o senhor trabalhou com o senhor Hilberto Silva, correto? Correto. O senhor sabe dizer se o senhor Hilberto organizava todos os anos uma festa de confraternização no final do ano com os funcionários? Sim, organizava. O senhor era responsável por organizar essa festa, essa confraternização? Não, organizar não, eu participava, né? Convidava as pessoas só. Certo. E em que período mais ou menos ocorria essa festa? Sempre no fim do ano. Mais ou menos em que data de dezembro? Início? Sempre próximo. Não, sempre próximo, um pouquinho antes do Natal. Certo. E a partir desta confraternização, esse setor de operações estruturadas, ele paralisava as atividades? Não. Quem continuava? Não saía ninguém de férias? Não, porque como era fácil de acessar o sistema, caso necessário, claro que perto do Natal a demanda diminuía, mas a gente estava sempre trabalhando. Certo. O senhor se recorda se as autoridades suíças bloquearam o sistema Drozes? Se eles bloquearam, não tenho conhecimento. O senhor sabe dizer se houve a substituição do servidor que hospedava esse sistema Drozes da Suíça para a Suécia?
Não tenho certeza, mas ouvi à época o Paulo e o Luiz Eduardo comentando isso. Certo. O senhor sabe dizer se o senhor Luiz Eduardo da Rocha Soares dispunha de um backup desse sistema DROSES? Não sei dizer. Com relação ao Mining Bank Antigua, o senhor tinha alguma relação com esse banco? Sim. Qual era a sua relação? Nós trabalhávamos, eles operaram para a gente durante muito tempo. Certo. O senhor é proprietário ou coproprietário de um imóvel na Rua Helena, 267, Vila Olímpia, São Paulo? Não mais, vendi. Certo, mas o senhor foi proprietário? Fui proprietário. Certo. Além do senhor, quem eram mais os outros proprietários? O Luiz Eduardo, o Olívio Rodrigues, o Vinícius Borim, o Luiz França e o Marcos Bilinski. Certo. E nesse imóvel funcionava o Main Bank Antigua? Não, o Main Bank Antigua ficava em Antigua, no escritório de Antigua, mas havia uma operação aqui em São Paulo. Que ficava nesse imóvel? Sim. Certo. E no mesmo imóvel ficava também o consulado de Antigua, correto? Não posso afirmar, mas tinha uma plaquinha, não sei se oficialmente era. Certo. E o senhor tinha acesso também ao sistema desse banco Main Bank, correto? Não tinha. O senhor sabe dizer se o senhor Paulo Sérgio da Rocha Soares também foi o responsável pela elaboração do sistema desse banco? Não sei dizer. Certo. O senhor tinha acesso ao sistema desse banco, Main Bank? Não. O senhor sabe dizer se alguma das pessoas que o senhor citou como coproprietário do imóvel na Vila Olímpia, em São Paulo, tinha acesso a esse sistema? Não posso precisar, mas posso supor que os 3 que trabalhavam lá tinham. Certo. No momento em que o senhor celebrou acordo de colaboração com o Ministério Público, o senhor anexou ali supostos documentos extraídos do sistema DROSES. Foi o senhor mesmo quem extraiu esses documentos do DROSES? Não. O senhor sabe dizer quem extraiu esses documentos do DROSES? Bom, tudo de informação que eu tinha em meu poder foi apreendido pelas autoridades suíças. Daí para frente eu não sei qual o caminho da informação. Certo, mas qual é a origem desses supostos documentos do DROSES que o senhor entregou ao Ministério Público? Não, eu não entreguei nada. O senhor não entreguei nada. O senhor não teve acesso a nenhum documento do DROSES para preparar e entregar o seu acordo de colaboração? Não, eu só tive acesso ao DROSES quando fui chamado para esclarecer uma dúvida, aqui no Brasil. Mas todo o material foi apreendido na Suíça e enviado para o Brasil. Certo. E nessa oportunidade que o senhor foi chamado em Brasília, quem chamou o senhor? Não foi em Brasília, foi em Curitiba. Certo. E quem chamou o senhor em Curitiba para tratar do DROSES? Os procuradores, eu não sei quem que foi. Você lembra quem que foi na data? Doutora Isabel. Certo. E o senhor se recorda quando foi isso? Foi segundo semestre de 2017. Segundo semestre de 2017, certo. E o senhor sabe dizer se naquela oportunidade o senhor acessou um sistema realmente ou eram apenas documentos extraídos de um sistema? Aqui me parecia, porque eles não me deram acesso total para ficar mexendo, vasculhando ou verificando o ambiente, né? Mas
um pouco que eu tive acesso, me parecia, também não posso afirmar, me parecia informações extraídas de algum lugar. Certo, não era então o sistema completo. Não, porque era só e-mail, né? Eles só me deram acesso aos e-mails. Certo. E o senhor sabe dizer se esses documentos eram provenientes do servidor da Suíça ou da Suécia? Não sei dizer. O senhor sabe dizer qual era a origem desses documentos? Foi comentado? Foi feito algum comentário ao senhor? De onde teriam vindo esses documentos, supostamente do Drouzes? Não me disseram. Mas pelo e-mail que eu vi, que eu mexi e que eu tive a chance de, até para procurar a informação que eles queriam, eu pude observar que eram os e-mails realmente do Drouzes. Certo. E qual foi a informação pedida ao senhor? Eles queriam que eu achasse alguns depósitos para uma conta no exterior. Certo. E quem seria o beneficiário? Doutor, nós vamos chegar no lugar com essa inquirição? Porque nós estamos rodeando, estamos chegando aonde mesmo? Me parece... Tem referência a depósito no exterior aqui, no caso do sítio? Certo. Nós estamos questionando algum depósito específico? Não, o que eu quero... isso faz parte do processo. Dos depoimentos? Inclusive, foi perguntado sobre depósito no exterior. Mas nós estamos chegando em algum lugar? O doutor está perguntando aí. Eu já vou concluir, Excelência. Tá, já vou concluir. Então, qual que é a pergunta? Então, qual era o destinatário desse depósito que estava sendo buscado? Na verdade, a busca não foi por destinatário, a busca foi por uns valores que eles tinham e que tinham uma confusão ou uma linha de investigação de parcelas de alguns valores que a gente tentou descobrir as datas, a correspondência de valor de dólar para real, para tentar fechar uma história. Mas especificamente qual eram os beneficiários, eu lembro que eram 2 empresas, mas eu não me recordo agora quais são os nomes das empresas. Certo. Tá. Para tentar fechar uma história, é isso? Sim. Tá bom. Sem mais perguntas, Excelência. Algum outro defensor tem perguntas? Essa questão para fechar uma história era para inventar uma história ou para revelar um fato que tinha acontecido? Para revelar um fato que tinha acontecido, claro. Então tá bom. E só para adiantar, a gente chegou no veredito final. Certo. Sr. Fernando, esse processo envolve aqui, segundo a acusação, um sítio em Atibaia que teria sido reformado com custeio em parte da Odebrecht. Foi juntado no processo aqui no evento 184, anexo 5. Tem aí o servidor esse evento, 184? Sim, Excelência, vou passar para... Pode passar para... E nesse documento, supostamente extraído desse sistema da contabilidade da Odebrecht, tem lá lançamento de entrada por obra, Aquapolo, pagamentos lá de R$700 mil e consta lá direto para a obra. Em relação a esses pagamentos que supostamente seriam do setor de operações estruturadas, o senhor participou dessas transações? Se é que o senhor se recorda também. Que eu me recorde não, porque como o senhor sabe, eram centenas por mês, é impossível de eu lembrar isso aqui, mas... E eu não sabia, né, quem era o destinatário final, né? Meu papel era só colocar os reais nas mãos do entregador e ele com a senha entregava. Então eu não tenho esse domínio especificamente destas datas e desses valores. Então o senhor não participou especificamente, vamos dizer assim, de pagamentos relacionados à sua obra em Atibaia, pelo menos porque o senhor tem agido conscientemente disso? Conscientemente não. Como sempre, só eu era responsável em colocar os reais na mão da pessoa que entregava. Certo. As poucas exceções o senhor já conhece quais são. Tá bom. Esse documento é familiar ao senhor? É um tipo de documento próprio do sistema Drauzio ou coisa parecida? Parece que esse aqui é MyWebD. Tá. Esse documento nós estamos falando, só para ficar claro, ele a terceira começa folha lançamentos de entrada por obra, é isso?
Isso é um documento, ao que me parece, do Miami Day. Lúcia Tavares e Ângela Palmeira têm domínio mais do que eu, mas eu acredito que sim. Ou o máximo que ela pode ter feito é ter colocado essa página dentro do Drosos, mas a produção do documento com esta carinha, com este ambiente aqui é Miami Day. Então tá bom, são esclarecimentos do juízo. Pode interromper a gravação. Senhor Fernando, o seu depoimento está encerrado. Agradeço a